amores do oitavo, tudo bom com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aí de ciência. Tenho certeza aí que vocês já estavam com saudade da professora Patrícia, tá? Meu nomezinho, Patrícia Mendes, já me conhece, né? E esse ano, como eu falei para vocês, estarei com a disciplina de ciência, tá bom? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o que mesmo, quem é que estão lembrados aí, sobre sistemas do nosso corpo, né? Comentamos sobre a importância da fisiologia. Então, amores, vou pedir para que vocês peguem o caderno de ciências, coloca lá Centro de Educação Valadares, a data de hoje, 17 de fevereiro, e faça aí um resumozinho dessa videoaula de hoje, tá? Porque hoje a gente vai reforçar a aula passada, mas hoje eu preciso comentar com vocês um pouquinho sobre, olha só, se a gente falou sobre fisiologia, a gente falou sobre a importância dela, né? A fisiologia humana, certo? Para que estudar o corpo humano? Então, hoje eu vou falar um pouquinho também sobre os níveis de organização dos seres vivos, certo? Então, aí se vocês, assim, de acordo com a videoaula, pegar as coisas assim mais importantes, gostaria que vocês já fizessem o resumozinho dessa aulinha, tá bom? Depois, quando a gente estiver nas aulas presenciais, eu vou ver a data aí e vou estar dando um vistozinho para vocês. Bom, amores, quando nós falamos aí fisiologia, né, a gente falou sobre o quê? Ela significa o quê, amores? Estudar, né, as características do nosso corpo, o bom funcionamento, como é que o nosso corpo funciona. E aí a gente sabe que a área principalmente aí que estuda a fisiologia é a biologia, certo? Que a biologia, né, ela é responsável, gente, por desvendar todos os processos físicos e químicos que acontecem com o nosso corpo. É verdade. Então, isso é muito importante, é essencial. Não é só assim, professora, eu quero saber só sobre o sistema, igual nós falamos na semana passada, digestivo. A gente tem que compreender como funciona toda parte, todo o funcionamento do nosso organismo. Então, desde o nosso nascimento, o nosso corpo já está funcionando. Então, tem essa parte da fisiologia que é o seu desenvolvimento. E a gente tem que realmente compreender esse funcionamento, para que nós possamos aí futuramente desvendar coisas diferentes. Então, quando nós falamos fisiologia, o que é mesmo fisiologia? Né, amores? Então, fisiologia humana, ele é o entendimento do funcionamento do corpo humano, certo? Mas a gente vai abordar, por exemplo, aqui, nessa parte, não pegamos aí os sistemas, os órgãos, olha só, a gente não comentou na semana passada alguma coisa sobre eles. Então, mas quando a gente trabalha essa parte de fisiologia, toda a parte do sistema, a biologia ela também tem um ramo que vocês têm que compreender. Quando a gente engloba todos os seres vivos, a gente também trabalha a fisiologia dos vegetais, né? Por exemplo, a botânica, né? Ela vai estudar essa área da fisiologia. A gente falou, né? A fisiologia vegetal é a botânica, né? Que estuda todos os processos, gente, que ocorrem em um vegetal. Como vocês estão vendo aqui, né, no desenho, permitindo desse modo o entendimento de como as plantas, olha só, funcionam. Aqui a gente tem até uma coisa assim na fisiologia vegetal, tá? Nessa área são analisados todos os eventos químicos e físicos que ocorrem, tá? Na planta e garante também seu crescimento e seu desenvolvimento. Aqui o que a gente está vendo aqui é o processo da fotossíntese. Então a gente pode ver também a questão da fisiologia vegetal, né? Então, como nós falamos aí, a fisiologia humana, ela se preocupa com o entendimento e funcionamento do corpo humano, né? E já a fisiologia vegetal, ela já refere-se o quê, gente? Né? A parte da botânica, que estuda todos os processos que ocorrem em um vegetal. Então, amores, cada ser vivo, né, a gente sabe que a composição química, física, né? A gente tem que compreender seu funcionamento, né? Por exemplo, um vegetal aqui através da fotossíntese, né? Então a gente tem aqui os cálculozinhos, né? As fórmulas de química. Então tá envolvendo essa parte toda a mesma coisa a fisiologia humana, né? Então a gente consegue compreender, né, o bom desenvolvimento, o funcionamento do nosso corpo. Por isso que é essencial estudar. Mas para que a gente possa estar abordando essa parte aí de fisiologia, tá? A gente tem que entrar na parte específica dessa matéria, que são os níveis de organização dos seres vivos, né? Para que nós estamos aqui hoje, nós passamos por etapas, né? Olha só, funcionamento, fisiologia, olha que legal. Então, as etapas químicas, as etapas físicas, para que nosso corpo venha se desenvolver. Então, quantas etapas a gente passou?
Então, a gente vai aprender aqui no nível de organização dos seres vivos, porque com certeza vocês já ouviram falar das células, né, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas e chegar um organismo aqui. Então, hoje eu vou abordar com vocês, tá, a definição disso aqui. Esses são os mais simples. A gente trabalha profundamente os níveis de organização dos seres vivos lá em biologia no 9º ano. Eu vou abordar com vocês aqui porque quando nós estamos falando do nosso corpo, a fisiologia nossa, a gente tem que compreender como é que nós estamos aqui. Então, partindo aí, né? Então, vamos pegar novamente aí com vocês, ó. Vamos pegar as células, os tecidos, os órgãos, tá? O sistema do órgão, né? Os sistemas dos órgãos e o organismo. Então, vamos pegar agora comigo a definição de cada um que fazem parte aí dos níveis de organização dos seres vivos. Coloquei bem maior para que vocês possam estarem visualizando, né, os níveis de organização dos seres vivos, células, tecido, órgão, sistema e organismo. Então, vamos pegar aqui. Com certeza vocês já viram, né, esse nomezinho. O que é célula? Vocês já estudaram, certo? Então, vamos dar essa revisãozinha aí, né? Célula. Então, observa já esse desenho. A gente tem um desenho aqui de uma célula animal, certo? Uma célula vegetal. Ué, professora, mas ele vai compreender aqui, vai compreender também todas as células do nosso corpo. Então, coloque aí a definição, o que são células, né? Então, célula representa, tá, gente? A menor porção de matéria viva, ok? São o quê? As unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Foi? Então, definição de células. São as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Então, ele representa a menor porção de matéria. Aqui a gente está vendo exemplos, né, de célula vegetal, célula animal, né? E aqui a gente está compreendendo também nas bactérias alguns tipos de células, certo? Então, deu para pegar essa definição. Partindo de células, né, a gente fez aqui um resumozinho para que vocês não esqueçam. É até uma coisa que eu queria até retificar, tá, gente? Todos os seres vivos possuem células, ok? Agora, tem uma coisa que a gente está muito aí em comum, a gente ainda estamos numa pandemia, que é a questão dos vírus. Vamos entender. Lembra que eu falei com vocês lá no 7º ano que os vírus não são considerados seres vivos, são considerados seres acelulares, ou seja, né, são organismos que não possuem vida, né? Então, eles não possuem célula, certo? Se eles não têm célula, são considerados acelulares. Tá, vamos lá. Definição de célula. Todo ser vivo possui células, sendo esta unidade morfológica capaz de designar, né, a vida. Para ser considerado celular, é necessário haver membrana, lembra lá? Membrana plasmática, tá? Citoplasma e material genético. Então, aqui a gente está vendo, né? Essa aqui, células eucariontes, células procariontes, não esqueçam disso, tá? Aqui a membrana, né? O citoplasma. E aqui a gente tem o material genético, que é o DNA, certo? Tá. Aí, botei uma observação. Os vírus, apesar de se reproduzirem e apresentarem material genético, não são enquadrados na teoria celular, uma vez que não possuem estrutura celular. Ou seja, são considerados que seres acelulares. Não esqueça de colocar essa observação. Dos níveis de organização, saindo das células, nós já entramos aí nos tecidos, né? Então, com certeza, vocês já ouviram falar a definição de tecido. Quem tem dúvida, olha o resumozinho que eu pedi para que vocês copiassem. Então, coloca aí no caderno, tá, gente? Tecido, né? Tecido é um conjunto organizado, olha só, gente, e integrado de células com função e estrutura semelhantes. Então, eu peguei a célula e da célula eu formei os tecidos, ok? Então, novamente, tecido é o conjunto organizado e integrado de células com função e estrutura semelhantes. Então, eu posso dizer aí que nós temos vários tipos de tecido no nosso corpo. Por exemplo, tecido epitelial, nossa pele, né, o conjuntivo, o tecido muscular, o tecido nervoso. Com certeza vocês já estão relembrando esse conteúdo. E como vocês estão relembrando, aqui tem mais imagens, né, para que vocês possam estarem reforçando, né? Por exemplo, tecido cartilaginoso, conjuntivo denso. Então, olha só quantos tecidos nós temos no nosso corpo, né? Milhares, né, gente? O epitelial, né?
Aí a gente tem a formação deles. Então, isso só foi para que vocês possam estarem relembrando. Células, tecidos, certo? E aqui nós vamos pegar agora, tá, gente? Também esse aí é o tecido nervoso, não esqueça disso aí. Passando dos tecidos, nós iremos pegar agora, olha só, gente, quem? Próximo aí? Com certeza aí são os órgãos, né, gente? Então, olha só, células, tecido, órgãos. Então, professora, então eu coloquei vários aqui para que vocês possam estarem relembrando, né? Alguns órgãos aí do nosso corpo, né? E aí, para a gente poder depois entrar nesse sistema. Quando nós nos referimos aos órgãos, né, do nosso corpo, eles são estruturas, gente, formadas por diferentes tecidos, tá? E que funcionam de modo coordenado para garantir que diferentes processos ocorram em nosso corpo. Aí eu coloquei, tá? Os órgãos estão agrupados em diferentes sistemas, os quais compõem o organismo humano. Então, como nós vimos aqui, se eu for pegar os rins, são os órgãos, né? Ele vai compreender o sistema que, lembra? Excretor. Se eu pegar, por exemplo, o nosso estômago, né? São os órgãos. Então, ele vai compreender qual o sistema? Sistema digestivo. E aí, sucessivamente, que nós vimos sair na aula passada, não foi? Então, partindo aí dos órgãos, vamos constituir os sistemas, como vocês acabaram de ver, certo? Então, como vocês também já viram na aula passada, né? O sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema respiratório, digestório. Lembra que nós fizemos até um resumo? Pois é, né? Então, quando nós nos referimos sistemas do corpo humano, gente, eles são constituídos por órgãos que juntos vão realizar funções essenciais para a manutenção da vida, ok? O sistema se divide, como vocês estão vendo aí de novo, vamos lá, em respiratório, ok? Circulatório. Nós temos também o muscular, que eu esqueci de colocar, temos o esquelético. Então, temos vários sistemas aí, o reprodutor, né, o imunológico também. E partindo desse sistema, né, a gente constitui principalmente aí, tá, gente, os níveis de organização dos seres vivos para chegar a esse organismo aqui que somos nós. Então, o que nós trabalhamos hoje, oitavo ano, foi só uma coisa assim, até uma relembrada mesmo, para que vocês não esqueçam, tá bom? Então, são níveis de organização dos seres vivos. A gente trabalhou a parte mais simples. Então, pegamos hoje células, certo? Tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Olha os processos aí que nós passamos, ok? Vira oitavo, quanta coisa a gente aprendeu? Então, a gente está pegando ciências devagar. Então, não esqueçam de fazer esse resumozinho aí no caderno. Definição de células, tecido, órgãos, sistemas aí, tá bom, amores? Então, eu vou deixar para vocês aqui uma boa semana, esse caderninho organizado aí com um resumozinho de ciência, tá bom? Fique com Deus, tá? Ó, um beijo no coração de todos, tá bom, amores? E uma ótima semana a todos.